Em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1 a 9, temos 4 pontos valiosos de conhecimento relacionados à caminhada do crente pelo deserto. Você lendo esses versículos, você vai ver ou vai perceber o conhecimento de nós mesmos, o conhecimento de Deus, o conhecimento de nosso relacionamento e o conhecimento de nossa esperança. Interessante você, antes de continuar a assistir este vídeo, ler esses versículos lá em Deuteronômio. Primeiro, quanto ao conhecimento de si mesmo, lemos: Tu te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nestes 40 anos no deserto, para te humilhar e te provar, para saber o que estava em teu coração. Aqui está um ponto maravilhoso de conhecimento. Quem pode dizê-lo? Quem pode penetrar nas profundezas de um coração humano? Quem pode contar suas curvas e labirintos da vida? Os detalhes de uma vida no deserto também a revelar muito do mal que está em nós. Esta é uma realidade. No início de nossa carreira cristã, da pessoa salva, verdadeiramente salva, tendemos a estar tão ocupados com a presente alegria da libertação que sabemos muito pouco sobre o verdadeiro caráter da natureza. Da nossa natureza, essa natureza que está em nós. É à medida que avançamos de estágio em estágio de nosso curso no deserto que nos familiarizamos com o nosso eu, o verdadeiro eu, que servia ao pecado. Em segundo lugar, não devemos supor que, à medida que crescemos em autoconhecimento, nossa alegria deva diminuir. Muito pelo contrário, isso seria fazer com que nossa alegria dependesse da ignorância de nós mesmos, enquanto ela realmente depende do conhecimento de Deus. Com efeito, à medida que o crente avança no conhecimento de si mesmo, a sua alegria torna-se mais profunda e sólida, porque é levado mais profundamente para fora e para longe de si mesmo para encontrar em Cristo o seu único objetivo. O crente aprende que a ruína total da natureza não é apenas uma verdadeira doutrina da fé cristã, mas uma profunda realidade em sua própria experiência. Ele também aprende que a graça divina é uma realidade, que a salvação é uma realidade profunda e pessoal, que o pecado é uma realidade. A cruz de Cristo é uma realidade. A defesa de Cristo por nós hoje no céu, como sumo sacerdote, advogado, é uma realidade. O crente aprende a profundidade, a plenitude, o poder, a aplicação dos recursos graciosos de Deus na vida cristã. Note o que diz o versículo, aí em Deuteronômio. Ele te humilhou e te deixou passar fome, não para que você fosse levado ao desespero, mas para que ele, Deus, pudesse alimentar-te com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheceram, para que Deus te faça saber que o homem não só de pão viverá, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. As tuas vestes não envelheceram sobre ti, nem o teu pé inchou nestes 40 anos. Isso está nestes versículos de Deuteronômio. Apelo tocante, não? 40 anos de evidência do que estava no coração de Deus para com o seu povo redimido. 600.000 criados, vestidos, alimentados, mantidos e cuidados durante 40 anos em um vasto deserto perigoso. Que demonstração nobre e satisfatório da plenitude dos recursos divinos
Como é possível que com a história das peregrinações de Israel pelo deserto aberto diante de nós, possamos abrigar uma única dúvida ou medo em relação ao que Deus tem pelo seu povo hoje? Que nossos corações sejam mais completamente esvaziados de si mesmos, pois esta é a verdadeira humildade, e mais completamente cheios de Cristo, pois esta é a verdadeira felicidade e a verdadeira santidade. Note o que diz Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te abençoou em todas as obras das tuas mãos. Ele conhece o teu caminho por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus tem estado contigo. Nada te faltou. Que maravilha! Em terceiro lugar, tudo que temos pensado flui de outra coisa, e esse é o relacionamento em que estamos. Também considerarás em teu coração que, como um homem corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. Isso dá conta de tudo. A fome, a comida, a sede, a água, o deserto sem trilhas, e o pilar orientador, a labuta e o refrigério, a doença e a cura, tudo fala da mesma coisa. A mão do Pai, o coração do Pai. É bom lembrar disso, porque não nos cansemos e desfaleçamos em nossas mentes. É o que diz Hebreus capítulo 12. Um pai terreno terá que usar a vara da disciplina, bem como imprimir o beijo de afeto, administrar a repreensão e expressar sua aprovação, castigar e ministrar suprimentos. Assim é com o nosso Pai Celestial. Todos os seus procedimentos fluem desse relacionamento maravilhoso em que ele se coloca em relação a nós. Ele é um Santo Pai. Tudo se resume nisso. Nosso Pai é o Santo. O Santo é nosso Pai. Caminhar, apoiar-se e imitá-lo como filhos queridos deve garantir tudo no caminho da felicidade genuína. Força real e verdadeira santidade. Quando caminhamos com este Pai Santo, somos felizes. Quando nos apoiamos nele, somos fortes. E quando o imitamos, somos praticamente santos e graciosos. Finalmente, em meio a todos os exercícios, provações, conflitos e até mesmo as misericórdias e privilégios do deserto, devemos manter os olhos fixos naquilo que está diante de nós. As alegrias do reino devem encher nossos corações e dar vigor e leveza aos nossos passos enquanto atravessamos o deserto. Os campos verdejantes e as colinas cobertas de videiras da Canaã, os portões perolados e as ruas douradas da Nova Jerusalém devem preencher a visão de nossa alma. Somos chamados a nutrir a esperança da glória, uma esperança que nunca nos envergonhará. Quando a areia do deserto nos tentar, que o pensamento de Canaã nos anime. Esta esperança vindoura com o encontro com o Senhor nos ares. Detenhamos-nos na herança incorruptível, imaculada e imarcessível reservada nos céus para nós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Note o que temos mais em Deuteronômio. Porque o Senhor teu Deus te leva a uma boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e abismos, que brotam dos vales e das colinas, uma terra de trigo e cevada, e vinhas e figueiras e romazeiras ou romãs, uma terra de azeite, de oliva e mel, uma terra em que comerás pão sem escassez, nada lhe faltará, uma terra cujas pedras são de ferro e de cujas colinas você pode cavar bronze. Perspectiva brilhante, abençoada, não? Que possamos nos deter nele
e naquele que será a fonte eterna de todo o seu brilho e bem-aventurança. As bênçãos para Israel eram terrenas, literais, e é correto que eles tinham um relacionamento íntimo com o Senhor, também espiritual, através do tabernáculo e todos aqueles sacrifícios, o exemplo do sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas. Mas, enfim, as bênçãos para Israel eram literais, terrenas, das quais estavam ligadas às coisas espirituais. Mas hoje percebemos que para a igreja, para o povo de Deus, as bênçãos são espirituais. Vivemos sim na terra, mas nós somos peregrinos e forasteiros aqui. É assim que ensina a Bíblia, o Novo Testamento, as epístolas. Efésios capítulo 1 diz que as pessoas salvas hoje, que fazem parte do corpo de Cristo, são abençoadas com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele disse: buscai as coisas que são de cima e olhai para as coisas que são de cima e não para as que são da terra. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo, que é a vossa vida, está assentado. E ele disse: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vocês vão se manifestar com ele em glória. É uma maravilha que as nossas bênçãos são espirituais. As nossas bênçãos estão nos céus, é assim que Paulo fala aos Filipenses. Ele disse: a nossa cidadania, a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, a fim de sujeitar em si todas as coisas. Que este vídeo possa animar você que é uma pessoa salva e está em conflitos consigo mesmo, com o mundo, com o diabo, com as coisas que estão à sua volta, você possa aprender que como Deus cuidou de Israel nas coisas terrenas aqui e espirituais também, Ele, como você já ouviu neste vídeo, Ele é o sustentador, Ele é aquele que nos anima, aquele que nos abençoa. E o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para nos salvar, Ele também está no céu para atender às necessidades das nossas fraquezas e também os nossos pecados.